Olá, sejam bem-vindos ao canal de matemática do professor Alfredo. Você que já está inscrito no nosso canal e tem apoiado o nosso trabalho, meu muito obrigado. E você que ainda não se inscreveu, assista esse vídeo, assista os outros e se gostar do nosso trabalho, inscreva-se. Estamos dando continuidade a um assunto que gravamos alguns vídeos esses dias aí para trás, análise combinatória, mas hoje nós vamos falar sobre outro assunto tão empolgante, fascinante, que é probabilidades. Então não saia daí, hein? Lá em análise combinatória, nós calculamos a probabilidade de você ganhar na Mega Sena com a aposta mínima. Nós continuaremos falando sobre esses assuntos aqui. Vamos imaginar que numa partida de futebol você tivesse que escolher dois atletas para fazer o exame antidoping. Qual a probabilidade de você escolher os dois goleiros? Bom, antes da gente começar propriamente dito, eu gostaria de te mostrar o nosso material que nós usamos lá no nosso curso sobre análise combinatória, probabilidade e estatística. Aqui temos uma parte teórica, explicamos aqui detalhadamente. Depois temos alguns exercícios de fixação, que são exercícios mais simples para o aluno fixar o que ele aprendeu lá atrás. E cá na frente temos os testes, que são exercícios tirados de vestibulares. Temos também o caderno do Enem, com todas as provas de 2009 a 2019. Isso aqui tem várias questões de análise combinatória e de probabilidades. No final temos as questões todas separadas por assunto, com o seu índice de dificuldade. Mandamos rodar com uma folha em branco para que você resolva todas as questões no próprio material. Bom, e antes da gente começar, eu gostaria de te mostrar aqui os assuntos que serão abordados neste vídeo e nos próximos. Falaremos aqui uma introdução ao estudo das probabilidades, explicaremos o que é um espaço amostral, o que vem a ser um evento, como fazemos o cálculo de probabilidades, o uso do i e o uso do ou, que é uma extensão daquilo que vimos lá em análise combinatória, ordenado ou não ordenado, também uma extensão do que vimos em análise combinatória. Faremos um resumo para te ajudar a resolver a maioria dos exercícios de probabilidades. E no final faremos uma série de exercícios para te capacitar a ficar fera em probabilidades e detonar em qualquer prova, hein? Antes de entrarmos nos cálculos das probabilidades, precisamos ver aqui alguns conceitos importantes. E se você não assistiu aos vídeos de análise combinatória, seria muito interessante que você visse lá. Esses dois assuntos estão intimamente relacionados. Nós usaremos aqui muitas coisas que vimos lá em análise combinatória. Então vale a pena dar uma olhadinha lá, ok? Bom, então inicialmente o que são fenômenos aleatórios? São aqueles cujo resultado é imprevisível, determinado apenas pelo acaso. Por exemplo, quando você lança uma moeda, nós sabemos ali que pode dar cara ou coroa. Quer dizer, os resultados possíveis nós até sabemos, mas ao lançar uma moeda, se vai dar cara ou se vai dar coroa, nós não sabemos. Então é um resultado imprevisível, ok? Bom, assim como o lançamento de uma moeda tem o lançamento de um dado, quando você lança um dado, não sabemos que número vai sair. Sabemos os possíveis resultados, mas qual número sairá, nós não sabemos. O nascimento de uma criança também, se bem que hoje nós já temos condição de saber, né? Quando se faz os exames aí, você já sabe a priori. Mas se não é feito o exame, né? Quando nasce uma criança, você não sabe se vai ser do sexo masculino ou do sexo feminino, ok? Bom, então a probabilidade ela será expressa por uma fração ou porcentagem equivalente, como por exemplo, ao lançar uma moeda, a probabilidade de sair cara é meio, então isso aí seria uma fração, mas meio em porcentagem, a porcentagem equivalente seria 50%. Um conceito importante aqui em probabilidade
é o espaço amostral, que é o conjunto universo U de todos os resultados possíveis num experimento aleatório, sendo N de U o número de elementos desse conjunto universo. Por exemplo, quando você lança um dado, o seu conjunto universo, o seu espaço amostral, que seria o conjunto de todos os resultados possíveis, seria esse conjunto aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse é o seu conjunto universo. São os possíveis resultados que você tem ao lançar um dado. E o número de elementos desse conjunto é representado por N de U e, no caso aqui, igual a 6. E o que vem a ser um evento? Um evento é qualquer subconjunto de um espaço amostral. Por exemplo, você obter um número par no lançamento de um dado, isso é um evento, representado aqui por essas possibilidades. Número par no lançamento de um dado, ou é 2, ou é 4, ou 6. Ao número de elementos desse subconjunto A, chamamos de N de A, no caso aqui são 3 possibilidades. Um outro conceito importante é o que são eventos complementares. Quando você faz o lançamento de um dado, já vimos que o conjunto universo, o espaço amostral esse aqui, em que o N de U, o número de elementos desse conjunto, é igual a 6. O evento A, obter um número par, então seriam essas possibilidades, com três possibilidades, e o evento B, obter um número ímpar, seriam essas 3 possibilidades aqui. Nós dizemos que esses dois eventos são complementares porque a união deles vai dar o conjunto universo e a interseção deles é o conjunto vazio. Se você for representar através de um diagrama, então temos aqui evento A, seria esse círculo aqui, nesse conjunto aqui, representado aqui em azul, e o A barra, que é o seu complementar, a barra é o complementar de A. Observe que a interseção desses dois conjuntos, A e A barra, é o conjunto vazio e a união deles é o conjunto universo. Em outras palavras, quando você lança um dado, ou sai par ou sai ímpar, não tem jeito de sair outra coisa. Outro exemplo, o lançamento de uma moeda. O evento sair cara e o evento sair coroa são dois eventos complementares. A interseção é vazia e a união é o conjunto universo. O sexo de um filhote de cavalo, por exemplo, ou é masculino ou é feminino. Também são dois eventos complementares. No decorrer do nosso curso, nós falaremos muito ainda sobre esses eventos complementares. Bom, já temos condições de fazer pelo menos os primeiros cálculos de probabilidade. Basta você usar essa fórmula intuitiva. Para você calcular a probabilidade de ocorrer um evento A, você vai fazer o N de A pelo N de U. O que seria o N de A? É o número de casos favoráveis pelo N de U, que é o número de casos possíveis, o número de casos do seu espaço amostral. Dizemos que os casos favoráveis são aqueles que têm restrição e os casos possíveis são aqueles que não têm restrição. Vamos ver um exemplo. Quando você lança um dado, qual a probabilidade de obter um número par? Bom, aqui o seu N de A é 3, né? Sair um número par seria ou 2, ou 4, ou 6. Enquanto que o seu N de U é o total de casos possíveis, serão 6. A probabilidade de ocorrer esse evento A é o N de A pelo N de U, que aqui então seria 3 em 6, que simplificando dá meio e em porcentagem seria 50%. A probabilidade de você lançar um dado e obter um número ímpar seria a mesma coisa, seria 3 em 6, meio, 50%. Como nós dissemos agora há pouco, sair um número par e sair o número ímpar são dois eventos complementares. Se você somar essas duas probabilidades, em fração seria meio mais meio, que dá 1. E em porcentagem, 50% mais 50%,
100%. Então, dois eventos complementares, se você calcular a probabilidade de um ocorrer e depois do outro ocorrer, somando essas probabilidades, você vai ter a probabilidade total, que seria 1 ou 100%. Assim como nós mostramos lá em análise combinatória, aqui em probabilidades acontece da mesma forma. Quando você tem que atender a duas condições simultaneamente, que aí você usa o I, nós faremos o produto das probabilidades. Quando você tem que atender a uma condição ou outra, aí nós fazemos a soma das probabilidades. Nós vamos mostrar mais detalhes quando formos resolver alguns exercícios daqui para frente. Da mesma forma que nós fizemos lá em análise combinatória, aqui em probabilidades, nós teremos que analisar também se os agrupamentos são ordenado ou não ordenado. Mas já sabemos de antemão que alguns agrupamentos, alguns eventos aqui são ordenados. Por exemplo, o nascimento de crias, de filhotes, de crianças. Vamos imaginar que um casal quisesse ter 2 filhos. Se ele tivesse um do sexo masculino primeiro, depois do sexo feminino segundo, seria diferente se o primeiro fosse do sexo feminino e o segundo do sexo masculino. O primogênito aqui é masculino, o primogênito aqui feminino. Então, são situações diferentes. O lançamento de dados ou de moedas também é ordenado. Por quê? Quando você tem, por exemplo, 2 dados e você faz um lançamento, se saiu no primeiro dado o número 1 e no segundo dado o número 3, se num segundo lançamento, nesse primeiro dado, sair o número 3 e no outro sair o número 1, esse evento é diferente desse, embora a probabilidade seja a mesma. A probabilidade de sair 1 é 1/6, de sair 3 também é 1/6, mas esse evento é diferente desse, porque aqui no primeiro dado saiu o número 1, aqui no primeiro dado saiu o número 3. Essa situação diferente dessa. Bom, a disposição de pessoas em filas, bancos, leitos para tirar fotos também é ordenado. Vai depender da posição da pessoa na fila, nos bancos, nas fotos, etc. Vamos imaginar agora que você tivesse uma urna e nessa urna você tivesse, por exemplo, 10 bolas vermelhas e 20 bolas azuis. Eu quero saber se a retirada de 2 bolas dessa urna é ordenado ou não. Isso vai depender do enunciado do exercício. Se ele quer ordenar a tiragem das bolas dessa urna, ele vai usar o termo sucessivamente. Sucessivamente significa uma após a outra, ele tira uma de cada vez. Então vamos imaginar que dessa urna ele vai tirar 2 bolas, ele fala assim: eu vou tirar sucessivamente. A primeira deverá ser vermelha e a segunda azul. Então a primeira vermelha e a segunda azul. Muito bem. Numa nova tiragem, você tira a primeira, sai azul, e a segunda sai vermelha, então não atende à exigência dele. Agora, ele pode falar assim: dessa urna eu vou tirar simultaneamente 2 bolas. Simultaneamente significa de uma só vez. Aí, muito provavelmente, ele não está levando em conta a ordem em que você tira essas bolas da urna. Aí ele fala assim: dessa urna eu vou tirar 2 bolas simultaneamente, eu quero obter uma de cada cor. Então se você tira uma vermelha e uma azul, depois numa segunda tiragem você tira uma azul e uma vermelha, para ele tá bom. Então devemos que ter cuidado, analisar direitinho essa tiragem de bolas de urna. Pode ser ordenado ou não, dependendo dos termos, dependendo do enunciado do exercício. Agora vamos considerar nessa mesma urna, ele fala assim: eu vou tirar apenas uma bola.
dessa urna. Aí ele pergunta qual que é a probabilidade dessa bola ser azul, por exemplo. Bom, nesse caso, quando ele vai retirar apenas uma bola da urna, aí não faz sentido você analisar se é ordenado ou não, né? Porque nós vimos lá em análise combinatória que para você verificar se é ordenado ou não, você tem que montar um exemplo e trocar a ordem. Numa situação como essa, você vai pegar um exemplo e trocar a ordem. Você está pegando só um elemento, você vai trocar a ordem de quem? Esse elemento com quem? Então não faz sentido. Então essa observação que nós colocamos aqui é extremamente importante você observar. Quando se escolhe apenas um elemento, não faz sentido verificar se é ordenado ou não. Uma coisa lógica. Mas nos exercícios que iremos fazer, nós vamos analisar com vocês direitinho, detalhadamente, se trata-se de um agrupamento ordenado ou não ordenado. Eu vou te mostrar agora um resumo que eu fiz aqui no estudo das probabilidades, que eu chamo de top dos tops. Inicialmente eu gostaria de te mostrar aqui um resumo que o meu aluno recebe lá no meu curso, quando ele adquire o material. Aqui nós temos um resumo de análise combinatória, que é aquele fluxograma que nós mostramos lá nos vídeos de análise combinatória, e aqui embaixo é o resumo de probabilidade. Então, quando o aluno vai fazer um exercício de análise combinatória ou de probabilidade, ele fica com essa folha do lado e consulta o tempo todo. Até que, num certo momento, ele automatiza isso aqui e não precisa mais dessa folha, desse resumo. Mas no início, você vai perceber que isso aqui ajuda bastante. Se você tiver interesse em adquirir o nosso material, você vai receber uma folha como essa. Bom, mas então o que vem a ser esse resumo aí que eu chamo de top dos tops? A primeira coisa que você tem que fazer no exercício de probabilidade é analisar se você está trabalhando com um evento ordenado ou não ordenado. Isso aí nós mostramos lá em análise combinatória e vamos mostrar aqui novamente na hora de fazermos os exercícios. Se for um evento ordenado, você tem duas soluções. Uma solução é o que eu chamo de CPI, cálculo das probabilidades independentes, que nós vamos mostrar detalhadamente nos exercícios. E o outro é o processo tradicional, N de A sobre N de U, que já mostramos aí no vídeo, né? São os casos favoráveis dividido pelos casos possíveis. Se o evento for não ordenado, vimos em análise combinatória que não ordenado é combinação, aí você só tem o processo tradicional. Eu recomendo aos meus alunos que não use o processo CPI, porque você vai correr um risco muito grande de esquecer algumas coisas e pode perder a questão. Então, eu recomendo, não use CPI quando for um evento não ordenado. Bom, agora nós temos uma primeira pergunta que deveremos fazer quando você está trabalhando na CPI. Essa primeira pergunta é: qual a probabilidade? E se você está trabalhando com o processo tradicional, a primeira pergunta que se faz é: quantas possibilidades? Nós vamos dar alguns exemplos, vamos resolver agora alguns exercícios para você ver como que esse resumo vai te ajudar bastante. O primeiro exercício que vamos fazer é o número 11, na página 7 do nosso material, que diz o seguinte: um criador de cavalos pretende tirar 3 crias de uma égua. Qual a probabilidade de que as 3 crias sejam machos, depois 2 machos e uma fêmea, pelo menos uma cria seja macho, todas as crias sejam do mesmo sexo? Então, a primeira coisa que devemos analisar é se você tem aqui eventos ordenados ou não ordenados. Já mostramos aí no vídeo que nascimento de crias, de filhotes, de crianças são ordenados. Bom, se é ordenado, então nós temos as duas soluções. Nós vamos resolver todas as letras primeiro pelo processo da CPI, que é o cálculo de probabilidades independentes.
Depois vamos resolver todas as letras usando o processo tradicional. Então, na letra A, ele quer que todas as crias sejam macho. Então, aqui tem que ser macho, macho e macho. No processo da CPI, a primeira pergunta que você faz é essa: qual a probabilidade? Nós vamos detalhar direitinho o que significa esse CPI. Então, eu vou calcular aqui, nasceu uma cria. Aí eu quero saber qual a probabilidade, olha a perguntinha que eu estou fazendo. Qual a probabilidade dessa cria ser macho? Bom, a probabilidade é meio, né? 50%. Nasceu uma outra cria. Aí você pergunta, qual a probabilidade de ser macho? Meio também. Nasceu uma outra cria. Qual a probabilidade de ser macho? Meio também. E aqui nós vamos tratar também da escolha entre o i e o ou, né? Vimos lá que quando você fala i, você usa o produto. Quando falamos ou, usamos o mais. Então aqui a primeira tem que ser macho e a segunda macho e a terceira macho. Ou seja, como eu estou falando i, então eu tenho que multiplicar aqueles valores ali. O resultado aqui será 1/8. Ok? Bom, na letra B, você quer dois machos e uma fêmea. Dois machos e uma fêmea, você pode ter as seguintes possibilidades. Dois machos, essa fêmea pode ser a última, ou a fêmea pode ser a do meio, ou a fêmea pode ser a primeira. Qualquer dessas situações aí você tem duas crias macho e uma cria fêmea. Então agora eu vou fazer o cálculo das probabilidades. Nasceu uma cria ali. Aí eu pergunto, qual a probabilidade dessa cria ser macho? Então é meio. Depois, nasceu uma segunda cria. Qual que é a probabilidade de ser macho? É meio também. Já vimos que temos que multiplicar. Nasceu uma cria. Qual a probabilidade de ser fêmea? É meio também. Multiplicando isso aqui vai dar 1/8. Agora, para nascer duas crias macho e uma fêmea, é só essa possibilidade aqui? Não, é essa ou essa ou essa. E fazer esse cálculo, ou esse de cima, dá no mesmo, vai dar 1/8 da mesma forma. E aqui, 1/8 também da mesma forma. Agora, o que eu vou fazer com aqueles três resultados lá? Então, é essa possibilidade, ou essa, ou essa. Então, eu vou ter que somar aqueles três resultados lá. Então, a resposta aqui será 3/8, ok? Como você pode observar, esse processo da CPI, você calcula as probabilidades uma a uma. Aqui eu fiz 3 cálculos de probabilidade. Probabilidade 1, probabilidade 2, probabilidade 3. Por isso eu chamo cálculo das probabilidades. Você vai calculando essas probabilidades uma a uma. Vamos ver depois como é que seria esse processo tradicional, a grande diferença entre um processo e o outro. Bom, vamos resolver agora a letra C. Ele diz lá, pelo menos uma cria ser macho. Bom, aqui também, como fizemos lá em análise combinatória, nós devemos analisar qual processo é melhor, se é o processo da inclusão ou o processo da exclusão. Mostramos que o processo da inclusão, você levanta os casos que atendem, enquanto que o processo da exclusão, você do total exclui o lixo. Aqui nós vamos analisar o que será melhor. Falamos também que para você optar entre um processo ou outro, você deve analisar o lixo. Se ele for pequeno, é melhor você usar o processo da exclusão. Então vamos analisar aqui nesse exercício. Ele quer pelo menos um macho. Bom, quando ele fala pelo menos um macho, você pode ter um macho e duas fêmeas, ou dois machos e uma fêmea, ou os três machos.
E quando eu falo, por exemplo, um macho e duas fêmeas, esse macho pode ser o primeiro, pode ser o segundo, pode ser o terceiro. Então você observa que são muitos os casos para você analisar. Vamos dar uma analisada no lixo, talvez compense fazer pelo processo de exclusão. Quando ele fala pelo menos um macho, então o lixo seria todas as crias serem fêmeas. Então aqui o processo da exclusão é melhor. Por quê? Porque o lixo é pequenininho, ok? Então a letra C nós vamos fazer pelo processo da exclusão, que consiste em você pegar a probabilidade total menos a probabilidade de ocorrer o lixo. A probabilidade total, então a probabilidade de ocorrer esse evento A, pelo menos um macho, a probabilidade total é sempre 100%, né? E a probabilidade de ocorrer o lixo, vamos escrever aqui qual seria esse lixo. Seria todas as crias sendo fêmeas. Fêmea, fêmea, fêmea. Esse cálculo nós já mostramos, seria meio, meio, meio. Então, o resultado final aqui seria 1/8. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento A vai ser a probabilidade total, que é 1, menos a probabilidade de ocorrer o lixo, 1/8. 1 menos 1/8 vai dar 7/8, que é a probabilidade de pelo menos uma das crias ser macho. E na letra D, ele pergunta qual a probabilidade de todas as crias serem do mesmo sexo. Todas do mesmo sexo são todas 3 macho ou todas 3 fêmeas. Essa probabilidade nós já calculamos, dá 1/8. Essa aqui também seria 1/8. E eu vou fazer o que com aqueles dois resultados? Eu vou somar 1/8 mais 1/8, 2/8 ou 1/4, 25%. Nós vamos te mostrar agora como seria a solução de cada uma dessas letras pelo processo tradicional. Por esse processo, nós temos que calcular o N de A e o N de U. Eu começo sempre pelo cálculo do N de U, que são todos os casos possíveis. Então vamos lá, o que seria esse N de U? Você tem aqui 3 crias, aí a primeira pergunta que você faz no processo tradicional é quantas possibilidades? Então, nasceu uma cria aqui. Quantas possibilidades? São 2 possibilidades, pode ser macho ou fêmea. Então aqui 2 possibilidades. Nasceu uma cria aqui. Quantas possibilidades? 2 possibilidades também. E aqui também seriam 2 possibilidades. O que eu estou usando aqui é o processo de contagem que nós mostramos lá em análise combinatória. Porque quando é ordenado, nós usamos o processo de contagem para fazer os cálculos. E agora você vai multiplicar aquilo ali. Então, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Agora, na letra A, ele fala 3 machos. Então, na letra A, 3 machos seria esse evento aqui. Então, o seu N de A é igual a 1. Só tem essa possibilidade. Para nascer 3 machos, só tem esse jeito aqui. A probabilidade de ocorrer esse evento A, então, é o N de A dividido pelo N de U. Então, seria 1 dividido por 8, 1/8. Bom, na letra B, ele quer que 2 crias sejam macho e uma cria seja fêmea. Bom, o N de U vai ser o mesmo, né? O número de casos possíveis é 8, do mesmo jeito. E 2 machos e uma fêmea, você pode ter 2 machos e uma fêmea assim, ou você pode ter a fêmea sendo a do meio, ou a fêmea sendo a primeira. Então, o seu N de A aqui, que são os casos favoráveis que atendem a essa condição, seu N de A é igual a 3. Então, a probabilidade de ocorrer esse evento A seria o N de A, que é 3, dividido pelo N de U, que é 8. Vamos fazer aqui a letra C.
Já mostramos que nessa letra C é melhor você fazer pelo processo da exclusão, uma vez que o lixo é pequenininho. Então, o N de A seria o total de possibilidades menos o lixo. Esse total é o N de U, nada mais do que isso. Então, isso aqui seria 8, menos o lixo. O lixo é ser todas fêmeas, e serem todas fêmeas só tem um jeito, né? Fêmea, fêmea e fêmea. Então, o lixo aqui seria 1. 8 menos 1 dá 7. Aí, a probabilidade de ocorrer esse evento seria o N de A, que é 7, dividido pelo N de U, que é 8. 7/8 é a resposta. Eu gostaria já de começar a te mostrar a grande diferença entre esses dois processos, CPI e o processo tradicional. Olha, nesse processo tradicional, você só calcula a probabilidade no final do exercício. Você passa todo o exercício calculando possibilidades, quantidades, né? Possibilidades. E aí você calcula lá o seu espaço amostral, que é o N de U, no caso aqui 8, e o evento que ele está pedindo é um subconjunto desse espaço amostral. Então, na letra B, por exemplo, ele quer lá 2 machos e uma fêmea. Então, isso aqui, 2 machos e uma fêmea, é um subconjunto desse espaço amostral que você tem, que no caso aqui deu 3, né? Isso para a letra B. Muito bem, então, quando eu calculo esse 3 e quando eu calculo aquele 8, eu estou calculando o número de possibilidades. No final do exercício, aí que você vai fazer o cálculo da probabilidade. É quando você vê o que esse subconjunto representa no todo. Então, somente no final do exercício é que você faz o cálculo da probabilidade. Enquanto que na CPI, você começa a calcular a probabilidade desde o início. Probabilidade 1, probabilidade 2, probabilidade 3. Então, aqui você vai calculando as probabilidades. No processo tradicional, você calcula o seu espaço amostral, o N de U, calcula o seu N de A, que é um subconjunto do seu espaço amostral, e depois, no final do exercício, vão dizer, aos 45 minutos do segundo tempo, no finalzinho, você vai calcular a probabilidade. Fazendo o quê? Vendo o que esse subconjunto, que é o N de A, né, isso aqui é o seu N de A, o que o seu subconjunto representa no seu todo, no seu espaço amostral, fazendo N de A sobre N de U. Na letra D, ele pede que todas sejam do mesmo sexo, então seria todas macho ou todas fêmeas. Então, agora o seu N de A seria 1 mais 1, 2. A probabilidade de ocorrer esse evento seria o N de A, que é 2, em 8, que é o seu N de U. 2 em 8, 1/4. Vamos resolver mais alguns exercícios para que você domine isso aí com tranquilidade, hein? O exercício que vamos fazer agora está na página 4 do nosso material. Diz o seguinte: num grupo de 10 professores, 4 são de matemática. Escolhidos ao acaso 3 professores do grupo, calcule a probabilidade de, primeiro, os 3 serem de matemática. Como falamos, a primeira coisa que você deve analisar é se é ordenado ou não ordenado. Como você vai escolher comissão de 3 professores, se você tiver o professor A, o professor B e o professor C, então montei um exemplo, agora vou trocar a ordem para ver se é ordenado ou não. Uma comissão com os professores C, B e A é a mesma comissão. Então, montei um exemplo, troquei a ordem e verifiquei se alterou ou não. Não alterou. Então, é não ordenado. Então eu vou usar o processo tradicional. Como que seria aqui? Então, vou calcular o meu N de U. Meu N de U seria você escolher 3 dentre 10. Combinação, né? Vou escolher 3 dentre 10. Já vimos lá em análise combinatória como que você calcula isso. Fatorial dos 2
e depois fatorial da diferença. Desenvolvendo aqui, você vai ter 10 vezes 9 vezes 8, o 7 fatorial vai cancelar com esse 7 fatorial, e aqui embaixo vai sobrar 3 fatorial. E o seu n de A seria você escolher 3, mas dentro dos professores de matemática. O caso favorável aqui é esse, ele quer que os 3 sejam de matemática. Então você tem que escolher 3 professores dentre 4. Combinação, escolhe 3 dentre 4. Aqui você vai fazer fatorial dos dois, 4 fatorial, 3 fatorial, depois fatorial da diferença, seria 1 fatorial. 4 fatorial seria 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o vezes 1 não precisa colocar, e aqui embaixo 3 fatorial, o 1 fatorial sabemos que dá 1. Agora, nos 45 minutos do segundo tempo, no finalzinho do exercício, é que eu vou calcular a probabilidade, dividindo n de A pelo n de U. Então, a probabilidade aqui de ocorrer esse evento seria o n de A, que é isso aqui, 4 vezes 3 vezes 2 sobre 3 fatorial, dividido pelo n de U, que seria isso aqui, 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. Você pode simplificar esse 3 fatorial, né? E o resultado final aqui seria, então, 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 10 vezes 9 vezes 8. Agora eu quero te mostrar uma coisa interessante aqui. Se você fosse usar CPI, nesse caso, que eu não recomendo, é não ordenado, então eu não recomendo que você use o CPI, mas se o aluno for usar, na letra A vai dar certo, mas depois nós vamos ver o que vai acontecer na letra B. Bom, fazendo pelo processo da CPI, então a pergunta que você vai fazer é qual a probabilidade? Então você vai escolher aqui um professor de matemática, qual a probabilidade, você vai escolher um professor ali, né, no meio daqueles 10, qual a probabilidade de você escolher um de matemática? Então seria 4 em 10, não é isso? Então a probabilidade seria 4 em 10. Isso aqui já é uma probabilidade P1, ok? Muito bem, agora você vai tirar outro professor. Qual a probabilidade de sair um outro professor de matemática? Seria 3 em 9, né? 3 em 9. E agora você vai tirar um outro professor. Qual a probabilidade de sair um professor de matemática? Seria 2 em 8. Olha, esse cálculo é a mesma coisa desse. Então, aqui na letra A, o CPI, o processo de CPI, ele funcionou também. Mas vamos ver o que acontece na letra B. O que ele quer agora, então, dos 3 professores que você vai escolher, ele quer que apenas 2 sejam de matemática. Então seria 2 de matemática e 1 de outra disciplina. Você escolher 2 de matemática, isso aqui é você escolher 2 dentre 4. O i sabemos que é vezes. Escolher 1 de outra é você escolher 1 dentre 6. Esse cálculo aqui seria 4 vezes 3 sobre 2 fatorial. Eu vou indicar assim, depois você vai entender por quê. E esse cálculo aqui, que a gente sabe que é 6, eu vou indicar assim, 6 sobre 1 fatorial. Agora você vai calcular, então, a probabilidade de ocorrer esse evento, pegando esse resultado, que é o n de A, e dividido pelo n de U, que nós calculamos na letra A. Então, seria aqui 4 vezes 3 sobre 2 fatorial, 4 vezes 3 sobre 2 fatorial, depois 6 sobre 1 fatorial, dividido pelo n de U, que é aquilo lá. Então seria 10 vezes 9 vezes 8 sobre 3 fatorial. Bom, dando uma ajeitada nisso aí, você vai ver que isso aqui vai dar assim, olha, 4 vezes 3 vezes 6 sobre 10 vezes 9 vezes 8, eu estou separando o que é número do que é fatorial.
E o fatorial lá ficaria assim, 3 fatorial sobre 2 fatorial, 1 fatorial. Esse é o resultado que o valor daquilo ali agora é o que menos interessa. Bom, se o aluno vai fazer essa letra B por CPI, então ele vai escolher lá entre os 10 professores, um de matemática, a probabilidade de sair um de matemática seria 4 em 10. 4 em 10. Agora ele vai escolher um outro professor, teria que ser de matemática também. Então a probabilidade seria 3 em 9. 3 em 9. E agora ele vai escolher um outro professor, teria que sair de outra disciplina. A probabilidade seria 6 em 8. 6 em 8. Bom, você observa que esse resultado, até aqui é a mesma coisa. Olha lá, 4, 3, 6, 10, 9, 8. Mas e esse resultado aqui? Ele não apareceu aqui. Por que ele não apareceu? Porque, na realidade, o que você calculou, esse cálculo aqui, seria você escolher um professor de matemática, outro de matemática e um professor de outra disciplina. Ah, mas se você tivesse escolhido, por exemplo, matemática, outro e matemática, também atenderia. E se você tirasse ali um de outra, um de matemática e outro de matemática, também atenderia. Na realidade, o que é esse cálculo aqui? Esse cálculo é você fazer uma permutação com repetição de 3 elementos. Tem um que aparece 2 vezes e outro que aparece 1 vez. Esse cálculo está aqui. Agora, por que eu não recomendo que o aluno faça esse processo da CPI quando é não ordenado? Porque ele corre um grande risco de esquecer de fazer isso aqui. Então, eu não recomendo que o aluno use esse processo da CPI quando for não ordenado. Meus queridos alunos, meus parabéns para você que chegou até o final desse vídeo. Isso mostra que você é um guerreiro e a luta está apenas começando. Nós vamos gravar mais um vídeo aí só de resolução de exercícios sobre esse assunto. Então, que Deus possa te renovar e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço.